A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que mostra como Deus age mesmo quando não entendemos seus caminhos. Desde pequena fui criada na Irmandade, filha de pais que sempre serviram na obra da piedade. Aprendi desde cedo a amar a Deus, a respeitar os mais velhos e a guardar meu coração para o dia em que o Senhor me chamasse para o casamento. Quando tinha 22 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Era um homem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram direção a Deus, e depois de muito jejuar, aceitaram. Eu também orei, Senhor, se for da tua vontade, que este casamento seja abençoado. Casamos na presença de Deus e da Irmandade, e eu entrei naquela aliança com o coração cheio de esperança. Os primeiros anos foram bons. Ele era atencioso, cuidava da casa, e eu me esforçava para ser uma esposa submissa, como a palavra ensina. Mas com o tempo, notei que algo não estava certo. Ele começou a ficar distante, a sair sem explicação, e quando eu perguntava, dizia que era só cansaço do trabalho. Eu orava, pedia a Deus que me desse paciência, que me mostrasse se eu estava errando em algo. Até que um dia ele chegou em casa muito pálido, suando frio. Perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que era só uma gripe, mas eu sentia no meu coração que não era isso. Insisti para que fosse ao médico, e depois de muito relutar, ele aceitou. Quando os exames vieram, o mundo desabou. Câncer em estágio avançado. Os médicos disseram que ele sabia há meses, mas não tinha me contado. Fiquei sem chão. Como um homem que dizia me amar poderia esconder uma coisa tão grave? Por que me deixaria sonhar com um futuro que ele sabia que não teríamos? Chorei, orei, gritei com Deus, Senhor, por que isso? Por que ele me enganou assim? Mas em meio à dor, uma paz estranha encheu meu coração. Era como se Deus estivesse dizendo, confia em mim. Eu sei de tudo. Nos meses seguintes, cuidei dele como pude. Não foi fácil. Havia noites em que eu chorava sozinha, perguntando a Deus por que ele permitirá aquilo. Mas toda vez que eu abria a Bíblia, parecia que as palavras saltavam para mim. Não temas porque eu sou contigo. Isaías 41, 10. Mesmo na dor, Deus não me abandonou. Um dia, enquanto eu orava, lembrei de uma irmã da Irmandade que tinha passado por algo parecido. Resolvi procurar ela, e quando contei tudo, ela me abraçou e disse, Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele está te preparando para algo maior. Aquelas palavras me deram força. Quando ele partiu, senti um vazio enorme. Mas também senti que Deus estava me chamando para algo novo. Comecei a servir mais na obra, a visitar as irmãs doentes, a ajudar nas reuniões. E foi assim, na obediência, que Deus foi sarando minhas feridas. Hoje, olho para trás e vejo que mesmo na mentira, mesmo na dor, Deus estava no controle. Ele não permitiu que eu fosse enganada para sempre. Ele me deu forças para perdoar, para seguir em frente, e para entender que às vezes, as provações são para nos aproximar dele. Se você está passando por uma situação que não entende, não desanime. Deus vê tudo. Ele sabe do seu choro, da sua dor, e no tempo certo, ele vai te mostrar o caminho. Não guarde rancor, não deixe a amargura tomar seu coração. Entregue tudo a Deus como eu entreguei, e Ele vai te surpreender. Que este testemunho seja uma bênção na sua vida. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar esta palavra adiante para que mais irmãos possam confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Deus abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Quando penso em como o Senhor agiu na minha vida, não tenho palavras para descrever a sua fidelidade. Depois daquele dia em que meu pai me abraçou e me falou daqueles versos que hoje estão gravados no meu coração, comecei a entender que Deus não apenas vê nossas lágrimas, mas as guarda em sua garrafa. Salmo 56, 8. Cada gota de dor, cada noite de choro, Ele conhecia. E foi nessa certeza que eu me apeguei. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Mesmo com a verdade à minha frente, ainda havia uma batalha dentro de mim. Como uma irmã na fé, eu sabia que o perdão não era opcional. Mas, irmãos, confessarei, meu coração doía. Não era só a traição, era a quebra da confiança, era o sonho que eu tinha construído, um lar abençoado, filhos criados no temor do Senhor, tudo desmoronando como castelo de areia. Mas foi justamente aí que Deus me ensinou uma lição que jamais esquecerei. A fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que Ele está conosco mesmo no meio dela. Uma noite, depois de mais uma reunião na comum, eu me ajoelhei no meu quarto e clamei, Senhor, eu não consigo perdoar sozinha. Tu sabes como dói, mas eu quero fazer a tua vontade. Dá-me forças. E foi então que senti uma paz tão grande, irmãos, que só quem já experimentou sabe descrever. Não foi que a dor sumiu, ela ainda estava lá,
mas era como se Deus estivesse dizendo: filha, eu carrego isso contigo. Confia em mim. No domingo seguinte, quando fui à reunião, vi ele sentado nos bancos de trás. Meu coração acelerou, mas dessa vez não era medo, era uma estranha tranquilidade. Depois do culto, ele se aproximou com os olhos baixos e disse apenas: peço perdão, irmã. Errei contra Deus e contra você. Não houve desculpas elaboradas, não houve justificativas. E foi melhor assim, porque o perdão que Deus me deu não dependia das palavras dele, mas da minha obediência ao Pai. Com o tempo a dor foi passando. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma ferida que cicatriza quando a gente cuida direitinho. Comecei a entender que Deus não tinha me tirado daquele casamento para me deixar sozinha, mas para me mostrar que Ele mesmo é meu suficiente. Hoje sirvo na obra com mais zelo, visitando as irmãs, ensinando as crianças na escola dominical, e vejo como o Senhor tem usado até essa prova para abençoar outras vidas. Há pouco tempo, uma jovem irmã me procurou chorando, contando que tinha descoberto algo semelhante no casamento dela. Eu a abracei e falei exatamente o que meu pai tinha falado para mim: Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele está te preparando para algo maior. E sabe, irmãos, ela voltou semanas depois com os olhos brilhando, dizendo que tinha sentido a mesma paz que eu tinha sentido. Isso me mostrou que nossa dor, quando entregue a Deus, pode se tornar um farol para outros que estão no escuro. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus permitiu aquela prova não para me destruir, mas para me refinar. Como o ouro que passa pelo fogo para ficar puro, Ele permitiu que eu passasse por aquilo para que minha fé ficasse mais forte, meu amor por Ele mais profundo, e meu serviço na obra mais sincero. Se você está lendo isso e sente que sua vida está desmoronando, se a traição, a mentira ou a decepção tem te sufocado, eu quero te dizer: Deus não te abandonou. Ele está bem ali, esperando que você estenda a mão para Ele, como uma criança que confia no Pai. Não importa o tamanho da sua dor, não importa quão funda seja a sua ferida, Deus sara, Deus restaura, Deus faz novas todas as coisas. E se você, irmão ou irmã, está do outro lado, aquele que errou, que traiu, que magoou, saiba que não é tarde para se arrepender. Deus é misericordioso. Ele perdoa, Ele limpa, Ele dá uma nova chance. Mas você precisa se humilhar, confessar seu pecado e buscar a face dele. Não espere amanhã. Hoje é o dia da salvação. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações sedentos. Se você precisa de oração, escreva nos comentários. Se conhece alguém que está passando por provações, compartilhe esta palavra. Vamos levar adiante esta mensagem de esperança, porque Deus não nos chamou para vivermos na derrota, mas para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês, e que Ele abençoe ricamente cada um que leu até aqui. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar o que o inimigo tentou destruir. Não foi fácil, não. Cada dia era uma batalha, cada lembrança do passado doía como uma faca no peito. Mas eu aprendi que quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele vai moldando a nossa dor em algo novo, algo que só Ele pode fazer. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito firme mas cheio de amor, dizia: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque tem um propósito maior. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras mas de muita oração, só colocava a mão na minha cabeça e dizia: a paz do Senhor esteja contigo. Aquilo me dava forças para seguir em frente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava no meio da noite com o coração apertado, questionando se tinha feito a coisa certa. Será que eu deveria ter tentado mais uma vez? Será que Deus queria que eu aguentasse? Mas toda vez que essas dúvidas vinham, eu abria a Bíblia e lia Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquela palavra era como um bálsamo para minha alma. Um dia, enquanto eu estava na reunião da Irmandade, uma irmã mais velha, aquela que já tinha passado por muitas lutas, se aproximou de mim e disse: Júlia, eu sei que você está sofrendo, mas Deus vai te usar de uma maneira que você nem imagina. Ele está preparando você para algo grande. Naquele momento eu não entendia como, mas guardei aquelas palavras no coração. E foi então que, depois de muito tempo em oração, eu comecei a sentir um chamado para servir mais na obra. Não era algo que eu tinha planejado, não. Mas Deus foi colocando no meu coração um desejo de ajudar outras irmãs que estavam passando por provações semelhantes. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, a visitar as irmãs doentes, a orar com aquelas que estavam com o coração partido. E aos poucos eu via Deus usando a minha dor para consolar outras pessoas.
Um dia, uma jovem irmã, recém-casada, me procurou chorando. Ela tinha descoberto que o marido estava envolvido com coisas que não agradavam a Deus. Ela estava desesperada, com medo de contar para a família, com medo de ser julgada. Eu a abracei e disse: irmã, eu já passei por algo parecido. Eu sei como dói. Mas Deus não quer que a gente carregue essa dor sozinha. Vamos orar juntas. E ali, naquele momento, eu vi o poder de Deus agindo. Ela se acalmou, nós oramos, e ela saiu dali com uma esperança que não tinha antes. Isso me fez entender que, às vezes, Deus permite que a gente passe por vales escuros para que depois, a gente possa estender a mão para quem está afundando. Não foi à toa que eu passei por tudo aquilo. Deus estava me preparando para ser um instrumento nas mãos dele. E quanto ao meu ex-marido, eu não guardo ódio, não guardo rancor. Eu oro por ele. Oro para que Deus toque no coração dele, para que ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Porque no final das contas, a maior vitória não é ver o outro cair, mas ver a misericórdia de Deus agindo na vida de quem errou. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Ele não me abandonou. Ele não me deixou sozinha. Ele me sustentou com a sua destra. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você também. Então, irmão e irmã, se você está lendo isso e sente que não tem mais forças, se a traição te deixou sem chão, se a mentira te roubou a paz, eu quero te dizer, Deus ainda está no trono. Ele vê cada lágrima que você chora, ele ouve cada clamor do seu coração. Não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que tudo está perdido, porque com Deus nada está perdido. E se você que está do outro lado está com o coração endurecido, se está vivendo em pecado e acha que não tem mais jeito, saiba que Deus te ama. Ele está esperando por você. Não espere mais. Volte para os braços do Pai. Confesse, arrependa-se e Ele te receberá de volta. Que este testemunho seja uma luz para quem está no escuro. Que seja um abraço para quem está se sentindo sozinho. E que seja um chamado para quem está longe para que volte para casa. Deus abençoe a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja em seus corações. E que, independentemente da luta que você esteja enfrentando, você saiba que Deus está contigo. Se este testemunho tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. E se você precisa de oração, escreva aqui que eu e muitas irmãs estaremos orando por você. Que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, meus irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até dormir, pensando como ia reconstruir minha vida. Mas o Senhor, que é fiel, foi me mostrando o caminho. Meus pais me acolheram de volta, não com palavras de julgamento, mas com amor. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, me disse: filha, Deus não te abandonou. Ele só permitiu que você visse a verdade para te libertar. E foi ali, entre lágrimas e orações, que comecei a entender que Deus não queria meu sofrimento, mas minha santificação. Os primeiros dias foram difíceis. Eu tinha vergonha de sair, de enfrentar as irmãs na comum. Achava que todos iam me julgar, que iam cochichar pelas costas. Mas aos poucos fui entendendo que o julgamento não vinha da irmandade, e sim do meu próprio coração. Foi quando a irmã Maria, uma serva de Deus que sempre teve um coração cheio de compaixão, me procurou e disse: Júlia, o passado não define quem você é. O que define é como você se levanta depois da queda. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Com o tempo comecei a me envolver novamente na obra da piedade. Não foi de uma hora para outra, não. Foi passo a passo, com oração, com jejum, com a certeza de que Deus estava restaurando o que o inimigo tentou destruir. E sabe, irmãos, foi nas pequenas coisas que eu senti a mão de Deus mais forte. Quando uma irmã me convidou para ajudar nos trabalhos manuais da comum, quando um irmão me pediu para orar por ele, quando uma criança me abraçou e disse: tia, você é especial. Nessas coisas simples, Deus me mostrou que eu ainda tinha um lugar, que eu ainda era útil no seu reino. Mas eu não posso mentir para vocês, teve dia que a dor voltou. Teve dia que eu via um casal feliz e meu coração doía. Teve dia que eu ouvia uma música na comum e as lágrimas desciam sem eu conseguir segurar. Mas foi nessas horas que eu me ajoelhava e clamava: Senhor, sarar essa ferida. Não deixe que o amargor morar em mim. E Deus, que é bom, foi sarando, foi restaurando. Não do jeito que eu queria, não no tempo que eu esperava, mas do jeito dele que é perfeito. Hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me libertou, como me deu uma missão. Eu não passei por tudo aquilo à toa. Eu passei para poder ajudar outras irmãs que estão passando pelo mesmo. Para poder dizer: eu sei como dói, mas eu também sei como Deus sara. Porque, irmãos, a dor não é o fim. A traição não é o fim. A decepção não é o fim.
O fim é a vitória que Deus já preparou para nós. E se você está me ouvindo hoje e pensa, mas como eu vou confiar de novo? Eu te digo, comece pequeno. Comece orando. Comece entregando cada pedaço do seu coração nas mãos dele. Porque Deus não falha. Ele pode não agir como a gente quer, pode não responder quando a gente acha que deve, mas ele age. E quando ele age, irmãos, é para o nosso bem. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei se é uma traição, uma doença, uma perda, uma luta financeira. Mas eu sei de uma coisa, Deus está vendo. Ele está ouvindo. E ele vai agir no tempo certo. Enquanto isso, não desista. Não deixe que o inimigo te roube a esperança. Porque a esperança que temos em Cristo não decepciona. E se você está aqui e ainda não conhece a Jesus, eu te convido. Entre para a família de Deus. Não espere mais. Não espere a vida te bater para você procurar a Ele. Venha agora. Entre na comum, busque os irmãos, peça para ser batizado. Porque só em Jesus temos a verdadeira paz, a verdadeira libertação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e guie os que estão perdidos. E que independentemente do que você esteja enfrentando, você saiba que não está sozinho. Deus está contigo. E eu também estou torcendo por você. Se este testemunho te tocou, deixe um glória a Deus nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra de esperança. E se você precisa de oração, escreva aqui que muitas irmãs e eu vamos levar seu pedido ao trono de Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, meus irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi fácil, não. Porque depois que a verdade veio à tona, veio também a vergonha, o medo do que as pessoas iam pensar. O que vão dizer na comum? Como vou encarar os irmãos? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. Mas o Senhor, na sua misericórdia, me deu uma palavra que nunca sai do meu coração. Filha, o que os homens pensam não é o que eu penso. O que importa é o que eu vejo em você. E foi nessa hora que meu pai, homem de Deus, firme na fé, me chamou e disse: Júlia, levanta a cabeça. Você não fez nada de errado. O erro foi dele, não seu. E Deus já está cuidando disso. Aquelas palavras foram como bálsamo. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma prova dessas, o inimigo vem com tudo. Você falhou. Você não prestou atenção. Você merecia. Mas não é assim que Deus age. Ele não nos acusa. Ele nos levanta. Os primeiros domingos foram difíceis, não vou mentir. Ver casais juntos, famílias unidas, enquanto eu sentada sozinha no banco. Doía. Mas eu orava: Senhor, se a tua vontade é que eu fique sozinha, me dá forças. Se for para eu esperar, me ensina a esperar em ti. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar que eu não estava sozinha. As irmãs vinham me abraçar, os anciãos oravam por mim, e até as crianças, com aquela pureza delas, me davam sorrisos que aqueciam o coração. A comum se tornou meu refúgio. Até que um dia, depois de alguns meses, uma irmã mais velha, daquelas que já viu muita coisa na vida, me chamou num canto e disse: Júlia, você é jovem, tem muita vida pela frente. Não deixe esse homem roubar o seu futuro. Deus tem um propósito para você. Eu chorei tanto naquele dia. Mas foi ali que eu entendi. Deus não só me tirou daquela situação, como estava preparando algo novo. Não era para eu ficar amargurada, não. Era para eu confiar nele de novo. E foi assim que eu comecei a me envolver mais na obra. Ajudei nas campanhas de doação, participei dos cultos de oração, comecei a visitar as irmãs doentes. Ocupar a mente e o coração com o serviço do Senhor foi a melhor medicina. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor e vê a dor do outro. E aí, sem perceber, a gente vai sarando. Até que um dia, num culto de quarta-feira, um irmão que eu nem conhecia direito veio até mim e disse: Irmã Júlia, eu tenho sentido no meu coração para orar por você. Pode ser? Eu aceitei, claro. E enquanto ele orava, eu senti uma paz tão grande. Era como se Deus estivesse dizendo: Filha, eu estou aqui. E eu tenho um plano. Não foi um sonho, não foi uma voz, mas foi uma certeza no meu espírito. Passou-se mais um tempo, e eu já não sentia mais aquela dor tão forte. Não que eu tivesse esquecido, mas era como se Deus tivesse colocado um curativo no meu coração. Até que numa reunião de jovens conheci o Daniel, um irmão sério, trabalhador, que amava a palavra de Deus. Ele não era daquele tipo que chegava falando bonito, não. Era quietinho, mas quando ele orava parecia que o céu abria. A gente começou a conversar, sempre com respeito, sempre na presença dos irmãos. E um dia, ele pediu a palavra para o meu pai. Confesso que fiquei com medo. Será que é cedo demais? Será que eu vou errar de novo? Mas meu pai, com aquela sabedoria que só os anos na fé dão, me disse: Filha, oremos.
Se for de Deus, Ele vai confirmar. E foi o que fizemos. Orei tanto. Pedi a Deus que, se não fosse da sua vontade, que Ele fechasse as portas. Mas se fosse, que Ele abençoasse. E sabe o que aconteceu? Deus confirmou. Não com sonhos, não com sinais no céu, mas com paz. Uma paz que só quem já passou por uma tempestade entende. O Daniel e eu nos casamos no templo, com a bênção dos anciãos, e hoje, glória a Deus, temos um lar abençoado. Não é um conto de fadas, não. Tem dias difíceis, tem provas, tem momentos que a gente tem que sentar e conversar sério. Mas a diferença é que agora a gente busca a Deus juntos. E isso faz toda a diferença. Irmãos, eu não estou aqui para dizer que depois da tempestade sempre vem bonança. Não. Às vezes a bonança demora. Às vezes a gente tem que aprender a dançar na chuva. Mas o que eu sei é isso, Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali, trabalhando nas coisas que a gente não vê. Se você está passando por uma decepção, uma traição, uma perda, eu te digo, não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que a sua vida acabou. Porque não acabou. Deus ainda tem um propósito para você. Talvez hoje você esteja chorando, mas amanhã você vai sorrir de novo. Talvez hoje você esteja ferido, mas amanhã você vai estar curado. E quando Deus curar, Ele vai usar você para curar outros também. Eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter virado as costas para a comum, para os irmãos, para Deus. Mas eu escolhi confiar. E hoje, quando vejo irmãs passando pelo que eu passei, eu posso dizer, eu entendo. Eu já estive aí. Mas Deus me tirou. E Ele vai te tirar também. Então, se você está lendo isso e sente que não tem mais forças, eu oro por você agora. Senhor Jesus, toca no coração deste teu filho, desta tua filha. Dá-lhe forças para levantar. Mostra que tu estás no controle. Restaura, Senhor, como só tu sabes restaurar. Em nome de Jesus, amém. E você que está aí do outro lado, não guarda isso sozinho. Compartilha esse testemunho com quem precisa ouvir. Deixa um aleluia nos comentários se você acredita que Deus restaura. E se você precisa de oração, escreve aqui que eu e muitas irmãs vamos interceder por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Ele te guarde de todo mal e te encha da sua paz. E lembre-se, não importa o que você passou, Deus ainda tem o melhor para você. A paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que Deus me mostrou que mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Ele está ali, trabalhando nas coisas que a gente não vê. Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, muitas irmãs vieram me procurar. Umas com lágrimas nos olhos, outras com a voz embargada, mas todas com a mesma pergunta: Júlia, como você conseguiu sair? E eu só podia responder uma coisa: não fui eu. Foi Deus. Porque vejam só, eu não tinha força. Eu não tinha coragem. Eu não tinha nem mais vontade de viver, para ser sincera. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não só me tirou dali como me deu um propósito. Porque hoje, quando uma irmã chega para mim com o coração partido, eu posso olhar nos olhos dela e dizer: eu sei como é. Eu sei a dor que você está sentindo. Mas eu também sei que Deus é maior. E isso, irmãos, não tem preço. Teve uma irmã, a Ana, que veio até mim há uns 3 meses. Ela estava casada havia 5 anos. Tudo parecia bem. Mas o marido dela começou a mudar. Chegava tarde, não olhava mais nos olhos dela. E quando ela perguntava, ele respondia com grosseria. Ela já estava até pensando que era culpa dela, que estava fazendo algo errado. Mas aí, um dia, ela encontrou umas mensagens no celular dele. Mensagens que não tinham nada a ver com o casamento abençoado por Deus. Quando ela me contou, eu vi no rosto dela a mesma dor que eu já tinha sentido. A mesma vergonha, a mesma dúvida. Será que eu sou culpada? Será que eu não sou boa o suficiente? Mas eu segurei a mão dela e falei: Ana, não é você. Não é culpa sua. O inimigo está atacando o seu lar, mas Deus é maior que qualquer ataque. E ali, irmãos, a gente orou juntas. Pedimos que Deus revelasse a verdade, que desse força para ela tomar a decisão certa. E sabem o que aconteceu? Uma semana depois, o marido dela chegou em casa e confessou tudo. Disse que estava sendo tentado, que estava fraco, mas que depois daquela oração, ele não aguentou mais carregar o peso do pecado. Ele pediu perdão. E hoje, graças a Deus, eles estão reconstruindo o casamento. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas eles estão firmes na comum, buscando a Deus todos os dias. Porque quando a gente entrega nas mãos dele, ele faz o que é melhor. E isso me faz lembrar de outra coisa que Deus me ensinou nesse tempo: o perdão. Porque no começo eu não queria nem ouvir falar do meu ex-marido. Só de pensar nele, meu coração doía. Mas Deus, na sua sabedoria, foi trabalhando isso em mim.
Um dia, enquanto eu estava orando, veio um versículo na minha mente: se vocês perdoarem as pessoas que pecaram contra vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mateus 6:14. E ali, irmãos, eu entendi que eu não podia ficar presa naquele ressentimento. Não por ele, mas por mim. Porque o perdão não é para quem errou, é para quem foi ferido. Então, eu orei. Eu chorei. Eu entreguei aquela dor para Deus. E não foi do dia para a noite, não. Teve dias que a raiva voltava, que a tristeza apertava. Mas eu continuava orando: Senhor, me ajuda a perdoar. Não pelos méritos dele, mas pela tua graça. E hoje, quando eu vejo ele na comum, eu não sinto mais ódio. Eu sinto paz. Porque Deus tirou aquele peso de mim. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Deus não só libera, como também restaura. Ele não só tira a gente do lamaçal, como também põe os nossos pés na rocha. Ele não só fecha uma porta, como abre outra que a gente nem sonhava que existia. Porque depois de tudo isso, eu pensei que nunca mais ia confiar em ninguém, que nunca mais ia querer me casar. Mas Deus, no seu tempo, colocou um irmão no meu caminho. Um homem de Deus temente, que respeita a comum, que ora comigo, que busca a direção de Deus em tudo. E não foi eu que procurei, não. Foi Deus que trouxe. Porque quando a gente deixa nas mãos dele, ele faz muito além do que a gente pede ou pensa. Hoje eu tô noiva de novo. E dessa vez não é com medo, não é com dúvida. É com certeza. Porque eu aprendi que quando a gente deixa Deus guiar, ele não erra. Ele não falha. Ele é fiel. Então, se você tá passando por uma luta no casamento, se você tá sentindo que tá sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer: tem jeito sim. Porque com Deus, sempre tem jeito. Ele é o Deus que ressuscita o que tá morto, que restaura o que tá quebrado, que dá esperança onde não tem mais. E se você tá lendo isso e tá pensando: mas Júlia, e se não der certo? Eu te respondo: confia em Deus. Porque Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele vai te segurar pela mão e te levar para um lugar melhor do que você jamais imaginou. Então, hoje, eu quero fazer uma oração por você. Se você tá com o coração partido, se você tá com medo, se você tá sem forças, fecha os olhos agora e repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minha dor, minha tristeza, meu medo. Eu confio em ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Restaura meu coração, Senhor. Dá-me forças para seguir em frente. E se for da tua vontade, restaura também o meu lar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se essa mensagem tocou o seu coração, não guarda para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um aleluia aqui nos comentários para glorificar a Deus pelo que Ele tem feito. E se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai interceder por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Ele te encha da sua paz e te guie em todos os teus caminhos. E lembre-se, Deus não desiste de você. Então, não desista dele. A paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi do dia para a noite, não. Porque o Senhor sabe o tempo de cada um. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde a gente aguenta. E foi passo a passo, devagarzinho, que Ele foi sarando as minhas feridas. Os primeiros dias depois que eu voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Eu acordava de manhã e não sabia o que fazer da vida. Sentia uma dor no peito que parecia que ia me sufocar. Minha mãe, coitada, via eu chorando no canto do quarto e só falava: filha, entrega para Deus. Ele vai te dar força. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, toda noite antes de dormir, colocava a mão na minha cabeça e dizia: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aquilo me acalmava, irmãos. Porque quando a gente não tem mais forças, a gente se apega na fé dos nossos pais. Mas eu não podia ficar parada. Não era da vontade de Deus que eu me afundasse na tristeza. Então, comecei a buscar mais a presença dele. Todo dia, de manhã cedo, eu ia pro meu cantinho de oração, abria a Bíblia e pedia: Senhor, fala comigo. Mostra o teu caminho. E foi numa dessas manhãs que eu li em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquilo foi como um bálsamo para minha alma, porque eu via que mesmo no meio daquela tempestade, Deus tinha um plano para mim. E foi aí que eu comecei a entender que a minha história não tinha acabado, que Deus não tinha me tirado daquele casamento só para me deixar sozinha. Não, irmãos. Ele tinha algo maior, mas para isso, eu precisava me levantar, precisava confiar. Um dia, minha irmã me chamou para ir com ela numa reunião de moças na comum. Eu não queria ir, não.
estava com vergonha, achando que todo mundo ia ficar olhando para mim, cochichando. Olha ali, aquela que o marido traiu. Mas minha irmã insistiu. Vem, Júlia. Você precisa sair de casa. Você precisa ver que a vida continua. E eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãs, eu me surpreendi. Não tinha olhares de julgamento, não. Tinham sorrisos, abraços, palavras de conforto. Uma das irmãs mais velhas, a irmã Marta, me puxou num canto e disse: Minha filha, o diabo quer te fazer acreditar que você não tem mais valor. Mas você é filha do rei. E o rei não abandona suas filhas. Aquilo me quebrou, irmãos. Porque era verdade. Eu tinha me deixado levar pela vergonha, pelo medo, pela dor. Mas Deus não tinha me abandonado. Ele estava ali, naquela reunião, falando através daquela irmã. E foi assim que eu comecei a me reerguer. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda chorava, que a saudade do que eu pensei que tinha perdido doía demais. Mas eu aprendi uma coisa: a gente não pode parar no chão. A gente tem que se levantar, mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Porque Deus não nos chamou para sermos derrotados. Ele nos chamou para sermos vencedores. E sabe de uma coisa? Deus foi tão bom que, com o tempo, Ele até me deu a oportunidade de perdoar. Não foi de um dia para o outro, não. Perdoar é um processo. Mas eu orava: Senhor, tira esse peso do meu coração. Não quero guardar amargura. E Deus, na sua misericórdia, foi sarando as minhas feridas. Hoje eu não guardo ódio, não guardo rancor. Porque eu sei que se Deus perdoou os meus pecados, quem sou eu para não perdoar? E foi nesse processo de restauração que Deus me mostrou algo lindo, que Ele pode transformar a nossa dor em bênção. Porque hoje, irmãos, eu posso olhar para trás e ver que se não fosse tudo aquilo que eu passei, eu não estaria onde estou. Eu não teria a intimidade com Deus que eu tenho hoje. Eu não teria aprendido a depender dele como eu dependo. E mais, hoje eu posso ajudar outras irmãs que passam pelo mesmo que eu passei. Porque eu sei como é. Eu sei a dor que é. E eu posso dizer: irmã, não desista. Deus vai te restaurar. E foi assim que um dia, Deus colocou no meu coração o desejo de servir mais. Comecei a participar dos cultos de doutrina, a ajudar nas reuniões de moças, a visitar as irmãs doentes. Porque quando a gente passa por uma tempestade e sai dela, a gente entende que a nossa vida não é só pra gente. É para glorificar a Deus e ajudar o próximo. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus restaurou a minha alma. Ele me deu uma nova esperança. Ele me mostrou que mesmo quando a gente acha que tudo acabou, na verdade, é só o começo de algo muito maior. Então, se você está lendo isso hoje e está passando por uma luta, se você está com o coração partido, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer: tem jeito sim. Porque o nosso Deus é especialista em fazer o impossível. Ele pode restaurar o que está quebrado. Ele pode sarar o que está ferido. Ele pode dar vida onde só tem morte. E se você precisa de uma palavra de fé hoje, eu vou te dar. Deus não terminou contigo. Ele está apenas preparando você para algo maior. Então, levanta a cabeça, irmão. Seca essas lágrimas. Porque o teu Deus não te abandonou. Ele está do teu lado. E Ele vai te levar para um lugar de vitória. E agora, antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você. Fecha os olhos e repete comigo. Pai querido, eu entrego a Ti toda a minha dor, toda a minha tristeza, todo o meu medo. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu tens o melhor para mim. Restaura o meu coração, Senhor. Dá-me forças para seguir em frente. E se for da Tua vontade, usa a minha história para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se esse testemunho te tocou, não guarda só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um glória a Deus aqui nos comentários, para que a gente possa glorificar ao Senhor pelo que Ele tem feito. E se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai estar intercedendo por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Ele te encha da sua paz e te guie em todos os teus caminhos. E lembre-se, Deus não desiste de você. Então, não desista dele. A paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Porque vejam só, depois que eu voltei para casa dos meus pais, as coisas não foram fáceis não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu devia ter aguentado mais? Mas aí no silêncio do meu quarto, eu ouvia uma voz mansinha no meu coração: filha, confia em mim. E era isso que eu precisava ouvir. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, me chamou um dia e disse: Júlia, a gente não pode viver olhando para trás. O que passou, passou. Agora é hora de buscar a vontade de Deus para sua vida. E ele tinha razão.
Porque ficar remoendo o passado só traz amargura, e Deus não quer isso para nenhum de nós. Ele quer que a gente olhe para frente com esperança, sabendo que Ele já preparou um futuro de paz. Claro que não foi do dia para a noite que a dor foi embora. Teve dia que eu via um casal na rua de mãos dadas e dava uma pontada no peito. Teve dia que eu ouvia uma música na reunião e as lágrimas desciam sem eu querer. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa: chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de que a gente ainda tem um coração sensível à voz de Deus. E Ele, no seu tempo, foi sarando cada ferida. Um dia, depois de muito orar, eu senti no meu espírito que precisava perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu não queria mais carregar esse peso. Então, numa noite de oração, eu falei: Senhor, eu perdoo. Não porque Ele merece, mas porque eu quero ser livre. Eu quero seguir em paz. E, irmãos, foi como se uma carga de 1000 quilos saísse das minhas costas. O perdão não muda o passado, mas ele libera o nosso futuro. E sabe o que é mais lindo? Que Deus não só sarou meu coração, como Ele me deu uma nova oportunidade. Não tô falando de outro casamento não, irmãos. Isso é coisa que só Deus sabe se vai acontecer ou não. Mas Ele me deu uma nova missão. Hoje eu ajudo outras irmãs que passam por situações difíceis, seja traição, seja violência, seja qualquer outra dor. Eu oro com elas, eu compartilho a palavra, eu mostro que Deus não abandonou elas. Porque se Ele fez por mim, Ele pode fazer por qualquer uma delas. Tem uma irmã que veio até mim há alguns meses, chorando, dizendo que o marido estava envolvido com bebida e outras mulheres. Ela estava com medo de falar, com medo de ser julgada. Mas eu falei para ela: irmã, o silêncio só alimenta a escuridão. Na luz de Deus, não tem lugar para vergonha. Vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor. E hoje, glória a Deus, essa irmã tá firme, tá forte, e o marido dela, depois de muito jejuar e orar, tá se arrependendo e buscando uma mudança. Isso é Deus, irmãos. Isso é o poder da oração e da irmandade unida. Mas eu não tô aqui para dizer que é fácil. Não é. Tem dia que a luta aperta. Tem dia que o inimigo vem com mentira. Você não vale nada. Você é sozinha. Ninguém vai te querer. Mas aí eu lembro das palavras do nosso amado irmão Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E eu levanto a cabeça e falo: não, Satanás. Meu valor não tá num homem, não tá numa aliança, não tá num sobrenome. Meu valor tá em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, se você tá passando por uma prova hoje, se você tá sentindo que o chão sumiu debaixo dos seus pés, eu quero te dizer: Deus não te deixou. Ele tá ali do teu lado, mesmo que você não sinta. Às vezes a gente quer que Deus haja do jeito que a gente acha certo, mas Ele conhece o final da história. Ele sabe o que é melhor. E se Ele permitiu essa dor na sua vida, é porque Ele vai usar isso para te abençoar de um jeito que você nem imagina. Eu já vi irmãs que depois de passarem por traição, se tornaram mulheres de oração poderosíssimas. Vi irmãos que depois de perderem tudo, encontraram um propósito novo na obra do Senhor. Vi famílias que depois da tempestade, colheram uma paz que não tinha preço. Porque Deus não desperdiça a nossa dor. Ele transforma em testemunho. E hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só lágrimas. Eu vejo libertação. Eu vejo crescimento. Eu vejo a mão de Deus me guiando, mesmo quando eu não enxergava o caminho. Porque, irmãos, a fé não é sobre a gente ver a escada inteira. É sobre dar o primeiro passo, confiante que Deus está segurando a gente. Então, se você tá com medo de dar esse passo, se você tá com medo de enfrentar a verdade, se você tá com medo de começar de novo, eu te digo: Deus é contigo. Ele não te deixou e não vai te deixar. Ele é fiel. E se Ele foi fiel comigo, Ele vai ser fiel contigo também. Agora, antes de terminar, eu quero fazer um pedido. Se você conhece alguém que tá passando por uma situação assim, de traição, de decepção, de dor no casamento, não fique calado. Estenda a mão. Ore por essa pessoa. Às vezes um abraço, uma palavra, uma oração, pode ser a diferença entre essa pessoa desistir ou encontrar forças em Deus. E você que está ouvindo isso hoje, que está com o coração partido, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Pega a tua Bíblia, abre em Salmos 34:18, e lê em voz alta: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso não é promessa minha, irmãos. Isso é promessa de Deus. E Ele cumpre o que promete. Então, levanta a cabeça. Seca essas lágrimas. Porque o teu Deus não terminou contigo. Ele só está te preparando para uma vitória que você nem sonha ainda. E quando essa vitória chegar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena não desistir. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Que Ele restaure os corações feridos, que Ele fortaleça os joelhos fracos, que Ele enxugue toda lágrima. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele, mesmo quando a gente não entende. Se esse testemunho te tocou, compartilha. Deixa um amém nos comentários. E se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai estar de joelhos intercedendo por você. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus, amém.